Tá rodando. Aqui tem que fazer meio que uma acrobacia. Mas a gente acaba conseguindo, de um jeito ou de outro. Boa tarde. Faltam sexta, segunda, terça, quarta e sexta. 5 dias para eu ainda me ralar um pouco aqui e fechar alguns chamados, algumas coisas, meio que sozinho, né? Tá difícil, tá complicado. Hoje foi bem cansativo. Cara, o trânsito ultimamente tá um pouco aterrorizante, não? Um pouquinho pesado. Pior vai ser amanhã. Pior efetivamente vai ser amanhã. Vai ter bastante coisa pra tentar resolver, tentar ajustar, tentar mexer. E realmente não tenho muita noção do que vai acontecer amanhã. Hoje já foi pesado, em meio a aquele cliente mais crítico que a gente tem, que eu estou praticamente cuidando, com alguma exceção, estou praticamente cuidando sozinho. Diversos chamados que incluem, que vão diretamente para o prazo de amanhã. Então, resolvemos muito pouco, encaminhei bastante coisa, mas resolvemos efetivamente muito pouco. Então a gente vai ser um pouco pesado. E ainda tem essa questão da greve geral amanhã, né? Tem uma programação aí que metrô, trem, muitos ônibus e tudo mais, vai acontecer pegada mais pesada aí. E é com isso que eu começo, né? Hoje no grupo naquele maravilhoso grupo onde eu aprendo cada dia mais que idiotice não tem limites de nenhum lado. E hoje rolou uma discussão ideológica sobre membros de suas representando as suas categorias e brigando por elas, o que eu compreendo perfeitamente. Um funcionário de uma empresa, provavelmente do metrô mesmo, né, do Metropolitano de São Paulo, sindicato fortíssimo, e este defendendo o lado dos trabalhadores, o lado da não concordância com a reforma da Previdência, e o outro defendendo todo o oposto disso, o outro lado, né, defendendo todo o oposto disso. E é engraçado, é uma questão muito interessante, porque eu entendo um empresário médio, grande, pequeno, enfim, eu entendo um empresário ter uma bandeira bem definida na posição de contra esquerda, contra o que representou o PT para eles. E eu deixo claro, eu já falei isso em algumas ocasiões, que eu concordo em alguns pontos. Eu sou de RH, cara. Eu entendo o que é penoso para um empresário funcionar e manter o sistema funcionando completamente na legalidade. Tive sorte das empresas que eu trabalhei terem retidão nas suas práticas. Então nem sei fazer gambiarra, sei como pode ser feito, mas nunca foi solicitado que eu fizesse, e se fosse, é bem possível que eu não o fizesse. E eu entendo a dificuldade de um empresário, eu entendo o empresário vendo o dinheiro dele ser usado para sustentar muita coisa. Entendo a carga tributária pesadíssima e todo o compromisso
que os governos petistas tomaram com relação a benefícios para os trabalhadores, para os empregados, todos eles estarem basicamente focados no aumento da carga tributária para pro trabalhador, pro empregador. Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu tenho uma pergunta básica a fazer para eles. Vocês realmente acham que vocês são os pilares da sociedade? Porque existe essa questão muito prática de que é o empregador o pilar da sociedade. O empregador sem ele, é claro que sim, ele é um dos pilares, sem dúvida nenhuma. O que eu quero colocar é que a maioria dos empresários brasileiros se acham os únicos pilares da economia, da sustentação governamental. E eles estão enganados. O trabalhador também tem uma parcela bastante significativa disso. E não dividir essa responsabilidade, não achar que o empregado também tem a sua tão importante quanto parcela na sustentação disso tudo por aí que está errado. Vamos deixar isso muito claro. Tá? Isso está errado. A base é essa. Empresários e trabalhadores estão há bastante tempo sustentando as mordomias desses pilantras. Não é o contrário. Não são os pilantras que estão resolvendo os problemas dos empresários e dos trabalhadores. E era realmente este cara que deveria estar sendo cobrado e não o empresário e não o trabalhador. E a grande confusão quando acontece uma questão, por exemplo, de reforma tributária, reforma trabalhista e reforma da Previdência, é que esses dois lados defendem questões opostas sem entender direito, que deviam estar todos do mesmo lado. Claro, essa hegemonia não existe na humanidade, não vai existir para um específico motivo. Tá? E por outro lado, o trabalhador, aí vamos pegar o caminho, é mais difícil, é mais penoso, é mais pesado, é quem produz por cara, mas não produz sozinho. É quem vai lá e se arrebenta com a força do seu trabalho, faz o seu patrão ganhar dinheiro, mas ele não faz isso para o seu patrão ganhar dinheiro, ele faz isso para ele ganhar o dinheiro dele. Se não houver uma regulação, se não houver uma força de representação dos trabalhadores que seja mais instruída do que ele, haverá sim abuso pela parte do empregador. Há muitos e muitos casos e nenhum empregador pode negar isso. Beleza? Essa é uma parte. Agora, o empregado tem que entender que ele não é o cara que está fazendo o patrão ficar rico sem o patrão fazer nada. Tá? Há valores a mais embutidos aí na questão do que o patrão está fazendo com o dinheiro dele ou não, que é mais do que o do trabalhador, sem dúvida alguma, mas que não é um dinheiro tão injusto assim quanto você pensa. Vamos deixar claro uma coisa para esclarecimento. Um precisa do outro. Não vai viver um sem o outro. Não tem como. Não tem como. Com raras exceções aonde o cara é a sua própria empresa, aonde ele trabalha sozinho, ele procura sozinho e ele resolve sozinho problemas e soluções. Beleza? Mas isso é minoria. E na maior parte a empresa contrata o cara trabalha e a vida que segue. Beleza? Ele recebe o seu salário, o empregador recolhe os benefícios obrigatórios e a vida segue. Beleza? É muito mais uma parceria em vários aspectos do que uma brincadeira de poderoso contra perseguido. Há perseguição, há poderoso perseguindo e há como é que eu falo?
e há trabalhador explorando ou sendo explorado, tá? São duas mãos, são duas vias que devem ser levadas em consideração. Isso é uma coisa. E eu acho que pessoas no meio deles, empresários ou trabalhadores assalariados, que defendam esses direitos, vendo mais o seu lado do que o do outro, não há nada mais humano e natural do que isso. Eu compreendo dessa forma. Isso é uma coisa. Eu lamento a falta de empatia que um tem pelo outro. Deveria haver mais colaboração, empatia e compreensão de um com o outro. Eu acho sim que deveria haver mais. Deveria haver mais compreensão do trabalhador para com o patrão e mais compreensão do patrão para com o trabalhador. Já citei vários exemplos e tenho muito mais a citar. Nesses anos de relação, de trabalho, onde o meu trabalho é justamente a relação entre o empregador e o empregado. Beleza? Agora, vamos deixar claro, tá muito ruim? Dá para pedir a conta? Não dá. Dá para ir fazer o que gosta? Não dá. Um percentual muito pequeno da população faz o que gosta. Larga tudo para ir fazer o que gosta. Normalmente a minoria que tenta fazer acaba até dando certo. Mas isso não vem ao caso neste momento. Agora do outro lado eu pergunto, o patrão também quer largar o osso? Ele quer pensar que melhor aplicar o dinheiro, vender a empresa e aplicar o dinheiro e ficar de boa? O patrão quer falar, vou para as Ilhas Caimã, vou brincar por aí? Também não. Por quê? Porque ele ganha mais. Se produzir, se fizer o dinheiro dele ser investido na produção e em girar a economia. E também porque possa ter um sentido social nessa ação dele. Está tudo bem em relação a isso. Agora, existem os dois porque tem que existir os dois. E todos têm os seus motivos para o bem e para o mal. Agora, falta mesmo muita empatia. Agora, onde eu queria chegar é algumas partes que se manifestam nessa coisa. É quase um sindicalista, defendendo a questão da greve, tentando se proteger dessa coisa que não tem viés político na greve. E ok, e ele efetivamente pode não ter viés político mesmo. Pode ser um cara que já teve muita participação no conceito político, mas que não tenha mais, decepcionado talvez mais do que eu, alguma coisa assim. Ele é a pessoa que está defendendo o lado da greve, dos trabalhadores, contra a opressão dos empresários e tudo mais. Esse cara, ele pode ter um coração romântico, né? Como a gente pode dizer. Nossa, eu estava assim... eu estava sem farol, cara, até agora.
pode ter um coração romântico, não tem problema algum. A questão maior é... E o cara, os dois outros que estavam defendendo o outro lado, esses eu não preciso dizer, são empresários, defendem o outro lado, porque defendem os seus interesses. Um deles é um meritocrata da maior qualidade. Sem problemas, ok. Bom pra você, tá certo, beleza. Não são más pessoas. Não tenho dúvida que não sejam más pessoas. Agora, onde eu queria chegar depois de tudo isso que eu falei foi introdução. Porque eu queria chegar mesmo, eita, mas esse aqui é o bonitinho, ele anda, depois desanda e tá tudo bem. Se na subida for devagar de novo, eu vou passar de novo. Onde eu queria chegar? O engraçado é quem não é de um lado ou de outro e defende o outro lado. Isso é muito engraçado. Porque uma coisa é o militar ser da direita, ok? Tem militares ali. Tem do exército, tem da polícia militar principalmente. E eu compreendo perfeitamente. Uma coisa é o trabalhador como é o Pierini, de quem eu estou falando, que atende pela questão, pelo conceito de justiça na forma como ele entende. Eu diria que eu estou mais pro lado dele, mas não estou completamente pro lado dele, como eu já falei. Acabei de explicar. Agora, e os outros? Que são empregadecos, funcionarecos. PT é bandido. Cara, você está usando de artifícios que não te dizem respeito. E essa ignorância, ela chega a ser divertida, não fosse trágica. Eu não acho que o trabalhador tem que defender o PT. Não. O PT é indefensável. O PT é uma bosta. O PT desarrumou. O PT perdeu a oportunidade de fazer tanta coisa boa para tanta gente e se deixou levar por perpetuação no poder, por desejo de poder em si, por muito dinheiro, por tudo mais e por corrupção. Acabou ganhando uma bandeira que nem era dele, se vestiu com a bandeira da causa principal de todos os males pela corrupção do país. Para uma pessoa mediana brasileira, um petista é um político corrupto sempre. E Jair Bolsonaro não é um político corrupto. A culpa disso é do PT. Mas eu estou falando que um trabalhador, uma pessoa que aluga sua força de trabalho a alguém maior do que ele, essa pessoa tem obrigação de levar em consideração quesitos básicos que a esquerda correta, a linha ética esquerdista de inclusão, só ela trouxe para ele. Nenhuma outra traria. O patrão por si só não te dá um benefício. Não te dá. Não no Brasil. Eu posso estar errado? Podem haver exceções. Eu espero que hajam para que comprovem a regra. Será exceção. Tem que haver exceção para haver uma regra. Tá? Agora, um assalariado, direitistão, defensor de governos de direita, é para mim difícil, no mínimo difícil de entender. Porque não é que eu tenha que entender, é porque é burrice mesmo, tá? Eu fujo um pouco só para depois voltar, tá? Porque para mim é burrice mesmo. É burrice simples. Eu não preciso ser esquerdista, terrorista, ou corrupto, ou petista. Mas eu preciso entender ou ter uma maior simpatia por esse lado. Pelo meu próprio bem.
pelo meu próprio bem. Porque realmente aí é a finalização da minha ideia. Quando, porque eu já falei sobre isso, quando o opressor vira o herói do oprimido, é o momento em que uma população perdeu completamente a identidade e é a derrota do conceito humano mínimo. Entendeu? Quando você vê uma mulher criticando feministas, não porque uma feminista tem uma atitude mais assim ou mais assado, mas criticando as feministas, por conceitos generalizados por homens, você lamenta a morte do menor conceito de justiça possível a um cérebro humano. Morreu. E você comemora se você estiver do outro lado. Se você estiver do lado do opressor, você comemora, porque isso é uma vitória maiúscula. É uma vitória gigantesca. Quando nos tornamos defensores de quem nos oprimiu, historicamente, nos tornamos admiradores dessas pessoas, do que elas representam, é porque perdemos. Eu não acho que Lula é um herói, mas eu acho que ele é um cara que ele contribuiu muito. Muito. Porque a história do Lula não é só a história dele na presidência, que foi de um governo de bom a regular. Tá? A corrupção, ele não inventou a corrupção e eu não me venha com esse papo de que se roubou muito mais lá. Não, nem começa essa conversa. Se você usa essa conversa, você é um mau caráter. Não se admite nenhum roubo. Se o anterior roubou um pouco, deve ser punido. Se o posterior roubou muito, deve ser punido. Se alguém desviou, se houve corrupção, essa atitude deve ser condenada. E pronto. Tá bom? PT, PSDB, ultradireita, democratas ou seus amigos MBLs da vida ou tudo mais. Lamentamos essa idiotização das pessoas, lamentamos essa demonização de conceitos que foram bons para nós e não o contrário, de movimentos e de representatividades que foram bons para nós. Tá? Ou por acaso o seu Heleno estaria cuspindo cobras, fogo e lagartos contra o PT? Se a economia tivesse boa, ele tivesse com o dobro do salário e o governo sendo do PT. O governo será, o povo sempre será, e ainda não tem capacidade de ser diferente, sempre será putinha. Sempre será putinha. Pode estar quem for no governo. Se fizer coisa boa, se melhorar a minha vida na base, eu voto nele. Por que o Lula ainda representa uma enorme, gigantesca força política brasileira? Porque muito brasileiro teve coisas que nunca tinha tido. Mesmo que o carro comprado em 100 meses, financiado em 100 meses, tenha gerado muito mais prejuízo para o cara. Talvez isso fez com que ele ficasse com raiva do governo posteriormente. Mas a abertura para ele ter, a possibilidade para ele ter, quem deu foi o governo de viés inclusivo. Beleza? Governos de viés de centro-direita, eles são governos que eles querem que
você possa ter o que você quiser, desde que não o incomode. E algumas coisas para essas pessoas são básicas, como andar de avião, por exemplo. Para essas pessoas é inadmissível um pobre andar de avião. Pronto. Eu volto ao mesmo ponto que eu falei várias vezes e talvez até nesse pedaço do caminho que eu estou. A grande causa do começo da derrocada do Luiz Inácio da Silva, do PT e de sua turma, foi que aqueles pobres não pararam mais de andar de avião. Isso realmente incomodou. E é esse o começo do fim dele. O fim do fim foi a comprovação da corrupção. E aí acabou. Porque ele ganhou toda a corrupção da história e não a corrupção que ele cometeu sozinho. Para se recuperar esse tempo perdido, essa quebra de tantos conceitos, vai demorar bastante. A gente realmente vai precisar... quem ficou e quem já viu antes, quem conheceu por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo, vai ter que se esforçar muito, se manter firme, se manter lúcido. Eu espero que eu consiga. E se eu não conseguir, tá aqui o que eu tô gravando para tentar ajudar. Até mais, minha gente.